Uma criança de 10 anos de idade, estuprada desde os 6 anos pelo próprio tio, está agora no centro dos olhares da sociedade brasileira. Essa criança faz parte de uma obscena estatística aqui no nosso país que aponta que 70% das mulheres estupradas são crianças de até 13 anos de idade e quase sempre por um parente ou por um amigo próximo que frequenta a casa da vítima. Essa criança então engravida e sua família então recorre a um direito, o direito de interromper essa gravidez, um direito previsto nas leis brasileiras, provocando então a ira desta galera que se diz provida, mas que na verdade vive no cio, sedenta por encontrar uma mulher em situação de violência, para dar um jeito de potencializar ainda mais o sofrimento dela e dessa vez expondo a identidade dessa criança e tentando impedir o exercício pleno de um direito. Agora, minha gente, aqui nós não somos tolos, nós sabemos perfeitamente que aquela galera tinha plena consciência de que através de um ato patético daquele não iria conseguir interromper o cumprimento de uma lei, de um direito. Ou muito menos que aquela galera não tenha plena consciência de que uma criança de 10 anos de idade, ao tentar dar à luz a outra criança, corre o risco de morte. A questão, meus amores, é que o foco não está no resultado. Aliás, o resultado é apenas um detalhe. O foco se encontra mesmo na possibilidade de exercer a ação performática capaz de matar 2 coelhos com uma única cajadada. Sim, porque além de fornecer uma espécie de terapia de grupo para este povo tarado e pervertido, ainda serve para garantir a pauta do palanque político desse governo em relação à sua base eleitoral. Funciona mais ou menos assim. Um governo que não tem projeto, que não tem proposta, formado por um bando de incompetentes, se vale desta cultura rebaixada e das pulsões mais vulgares desse bando de cata-migalhas para viver fazendo palanque. Por sua vez, os cata-migalhas cumprem seu papel histórico de lacaios, oferecendo as pautas que servem de palanque para esse governo, farejando as situações de violência contra a mulher para poder fazer esse enxame. Mas que fique claro que o controle sobre os corpos é um artifício de poder tão antigo quanto as primeiras civilizações. Aliás, foi preciso milênios para que a gente pudesse de fato avançar neste campo dos direitos humanos, que são os chamados direitos sexuais e reprodutivos. Então imagine aqui comigo a seguinte situação. Se alguém se sente autorizado de determinar quando você começa a sua vida sexual, com quem e aonde. Mais ou menos o que acontece até hoje quando alguns pais de alguns meninos decidem levá-los a prostíbulos para iniciar sua vida sexual com profissionais do sexo. Ou o caso de meninas espalhadas pelo mundo que ainda hoje casam a partir de contratos entre famílias ou até mesmo do pagamento de dívidas. Vocês vão concordar comigo que aí existem exemplos claros de situações de violência, porque afinal de contas a nossa sexualidade, a nossa afetividade não são algo banais que a gente simplesmente entregue para uma outra pessoa administrar. E também é tomada de toda uma subjetividade que varia a partir de condicionantes biológicos, hormonais, psíquicos e sociais e que fazem com que essa atividade humana seja impossível de ser padronizada, seja por um livro sagrado, pela autoridade de uma lei ou de uma tradição. Assim é a nossa sexualidade. O nosso tempo, o nosso desejo aparece como uma espécie de impressão digital, onde é impossível você ter domínio sobre e principalmente outra pessoa. Você pode até tentar ter uma vida dupla, mentir para si mesmo, mas na calada da noite, longe dos olhares controladores, a gente bem sabe o que arrepia a nossa pele, o que passa pela nossa mente e o que faz o nosso coração palpitar. Aí a importância dos direitos sexuais e reprodutivos que procuram assegurar a autonomia sobre a nossa sexualidade e, no caso dos direitos reprodutivos, a autonomia da mulher sobre a decisão de quando ser mãe e o que fazer do seu próprio corpo. Trabalhar a autonomia sobre o corpo, sobre os nossos desejos, implica em uma discussão de saúde mental, em uma discussão de qualidade de vida. Me parece o mais óbvio de todos os direitos, porque afinal de contas a gente está falando sobre o direito do exercício sobre o nosso próprio corpo. Mas podem acreditar em mim, é o direito mais difícil de ser reivindicado e principalmente de ser exercido. Direitos que estão completamente relacionados à própria vida das mulheres, que tem, como diria Michel Foucault, o corpo mais controlado da história. É pela ânsia do controle ao corpo que acontecem tantos crimes de feminicídio. Em alguns lugares chega ao ápice de apedrejamento de mulheres adúlteras. Ou ainda no caso das pessoas homossexuais, que em tantos outros lugares são condenadas à prisão perpétua ou até mesmo ao enforcamento.
assassinatos de homossexuais, assassinatos de travestis, assassinatos de transexuais. Ainda assim, o assunto mais difícil de ser tratado, mais tomado de tabus, mais deturpado, mais vandalizado nas redes sociais ou nos púlpitos das igrejas. Em uma escola, por exemplo, você fala sobre tudo. Quer falar sobre a mulher? Ok, mas fale sobre o direito da mulher ao mercado de trabalho ou aos espaços da política. Agora, falar sobre educação sexual, sobre o direito ao corpo, aí não pode. E o resultado a gente bem sabe. Gravidez na adolescência, gravidez indesejada, estupro, ou ainda a perpetuação e a multiplicação de pessoas como aquelas que estavam lá na frente daquele hospital exercendo toda a violência contra uma criança de 10 anos de idade. Neste momento, no nosso país, totalmente tomado pelo fundamentalismo e pela negação da ciência, vai ficar cada vez mais difícil a gente avançar nesse debate. Mas nós mulheres somos guerreiras e a gente vai até o fim na luta pela nossa liberdade.